O estrondo veio antes do silêncio. No auge de seu orgulho, no salão de mármore mais caro do Rio de Janeiro, o magnata do minério e aço, Otávio Marinho, estendeu um envelope de divórcio e sorriu, pronto para esmagar a mão de sua esposa grávida, Isadora. Ele esperava lágrimas, súplicas, a humilhação pública perfeita perante advogados e familiares. O que ele não esperava era o movimento da criança no ventre dela, um chute leve, como um lembrete sutil de que a linhagem que ele tentava descartar era, na verdade, a fundação oculta de seu poder. Ele não imaginava que aquela mulher de vestido simples e lábios trêmulos não era apenas uma esposa, mas a herdeira esquecida da dinastia, que, em segredo, controlava o fluxo de todo o aço que mantinha de pé o seu império. O inferno não tem a fúria de uma mulher traída. O que estava prestes a se desenrolar naquelas salas espelhadas, sob a sombra vigilante do Cristo Redentor, seria uma queda de poder e traição tão rápida e brutal que faria a bolsa de valores tremer. O salão de conferências da Marinho Metais brilhava com pisos de mármore polido e longas janelas de vidro que permitiam a entrada da luz da tarde. Parecia mais o cenário de uma fusão corporativa do que o de uma tragédia pessoal. Lá fora, os repórteres se acotovelavam junto às pesadas portas de carvalho, suas vozes abafadas, zumbindo pelo corredor como vespas distantes. Dentro, alguns familiares e advogados esperavam em tenso silêncio, os documentos empilhados cuidadosamente sobre a mesa. Na cabeceira dessa mesa estava Otávio Marinho, um homem que havia construído sua fortuna com o aço e o mercado imobiliário. Seu terno cinza era impecável, a gravata reta, os botões de punho brilhantes. Ele irradiava controle, o tipo de confiança que o havia levado por salas de reuniões e jantares de gala. Em frente a ele estava Isadora, sua esposa grávida há 5 anos. Seu vestido era simples, um tecido em tons pastel que se esticava suavemente sobre seu ventre crescente. Ela mantinha uma mão apoiada de maneira protetora sobre o estômago e com a outra agarrava-se ao braço da cadeira como se fosse sua única âncora. O ar estava carregado de expectativa, mas Isadora ainda acreditava que aquela reunião tratava de simples ajustes legais. Talvez um fundo fiduciário para o bebê ou uma atualização dos bens familiares. Ela não tinha ideia de que o homem em quem mais confiava estava prestes a humilhá-la na frente de testemunhas. Otávio pigarreou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Inclinou-se para a frente e deslizou uma pasta impecável sobre a mesa. O roçar do papel na madeira soou mais alto do que o esperado. Isadora piscou para a pasta e depois olhou para ele com confusão nos olhos. "Estes são papéis de divórcio", Otávio disse com frieza. Sua voz não tremeu nem hesitou, como se estivesse lendo um relatório trimestral. "Nosso casamento terminou. Estou seguindo em frente com outra pessoa." As palavras caíram como um trovão. Isadora ficou sem ar, sua mão apertando instintivamente seu ventre. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Os advogados se moveram desconfortáveis, suas canetas imóveis sobre os blocos de notas. Uma de suas primas soltou um leve suspiro que rapidamente foi abafado com a mão. Isadora finalmente encontrou a voz, embora tremesse de incredulidade. "Otávio, o que você está dizendo? Estamos esperando um filho." A expressão de Otávio permaneceu fria. "E a criança estará protegida. Economicamente não lhe faltará nada, mas eu não serei mais seu marido. Escolhi outro caminho. Sabrina e eu faremos uma vida juntos." O nome da atriz caiu como uma pedra na água, espalhando ondas por toda a sala. Sabrina.
A atriz cujo rosto havia aparecido em capas de revistas, cujos escândalos enchiam os tabloides. Os sussurros explodiram entre os presentes, mas Otávio os ignorou. Seu olhar permaneceu fixo em Isadora, duro e implacável. As lágrimas encheram seus olhos, borrando as linhas nítidas da sala. Ela moveu a cabeça lentamente, como se a negação pudesse desfazer o que havia sido dito. Você me deixa por ela, enquanto levo seu filho em meu ventre? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o tic-tac do relógio parecia alto demais, marcando os segundos de sua humilhação. O coração de Isadora batia tão forte que ela o ouvia em seus ouvidos. Sua visão estava embaçada. Os papéis sobre a mesa se transformavam em formas cruéis que ela não podia tocar. O advogado de Otávio deslizou a caneta para ela com frieza clínica. Sem compaixão, apenas procedimento. Você pode revisar os documentos, disse suavemente, como se isso pudesse diminuir a ferida. Mas a ferida já havia cortado até o osso. Isadora permaneceu imóvel, seu corpo pesado, seu espírito fraturado. A sala parecia inclinar-se. O peso da traição pressionava mais forte do que nunca. Ao seu redor, as testemunhas trocavam olhares desconfortáveis, sem saber se falavam ou se mantinham em silêncio. E apesar de tudo, Otávio permaneceu impassível, convencido de que sua declaração era definitiva. Ninguém naquela sala podia acreditar no que ele acabara de fazer. O silêncio que se seguiu à declaração de Otávio agarrou-se ao lugar como uma névoa sufocante. As paredes pareciam inclinar-se em direção a Isadora, enquanto ela permanecia imóvel em sua cadeira. Sua visão embaçada, as lágrimas escorriam por suas bochechas e caíam sobre o contrato. A tinta borrou onde as gotas tocaram, transformando as letras pretas em manchas que refletiam seu mundo desmoronando. Sua mão tremia ao tentar segurar os documentos, mas o esforço foi inútil. A caneta à sua frente pesava mais do que ferro. Levantá-la significaria render-se. Assinar seria aceitar uma realidade impossível de imaginar. Seu peito se apertou e ela respirava em golfadas curtas, como se até o ar a tivesse traído. Ao redor da mesa, as testemunhas se moviam desconfortavelmente. Um dos sócios de Otávio pigarreou, fingindo estudar o chão de mármore. Uma parente de Isadora secou os olhos com um lenço, incapaz de olhá-la. Até mesmo os advogados, treinados para a neutralidade, mostraram lampejos de desconforto. Ninguém esperava tanta frieza à vista de todos. Isadora baixou a cabeça. Mechas de seu cabelo escuro caíram para a frente para cobrir seu rosto. A maquiagem escorreu por suas bochechas, deixando a marca visível da tristeza. Seus ombros tremiam sob o peso da humilhação, o tecido macio de seu vestido grudando em seu corpo estremecido. O bebê dentro dela se moveu levemente, um lembrete da vida que carregava mesmo enquanto a sua desmoronava. O silêncio foi quebrado com sussurros. Eles se espalharam pela sala como veneno, palavras baixas, mas afiadas o suficiente para ferir. Ele a deixa por aquela atriz, murmurou uma voz. Outra sibilou. Ela está grávida, como ele pôde? Cada fragmento de fofoca alcançava os ouvidos de Isadora, amplificando seu desespero. Ela se sentia exposta, despojada de dignidade perante aqueles que uma vez celebraram seu casamento e a admiraram como esposa de Otávio. Otávio continuava imperturbável, repassando os papéis como se a cena à sua frente não tivesse nada a ver com vidas humanas. Ajustou os botões de punho, um gesto tranquilo e ensaiado. Para ele, isso era negócio. Outra transação a fechar, outra assinatura a obter. Ele recostou-se na cadeira, distante, como se as lágrimas de Isadora fossem apenas um incômodo.
Isadora pressionou a palma da mão contra o ventre, sussurrando palavras que ninguém mais ouviu. Não eram de raiva, apenas fragmentos de súplica. Calma, pequeno, ficaremos bem. Sua voz falhou, mal audível, mas era a única âncora a qual podia se agarrar naquela tempestade. Sua prima estendeu a mão e a pousou suavemente em seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas quebrou a tensão sufocante. Isadora levantou o olhar por um instante, encontrando nos olhos de sua prima o reflexo da tristeza. Essa troca silenciosa lhe lembrou que não estava completamente sozinha, embora o homem que deveria estar ao seu lado a tivesse abandonado. O peso do momento se tornou mais profundo quando o relógio da parede badalou as horas. Cada nota soava como um sino fúnebre. O som a forçou a voltar à realidade, a perceber que o mundo lá fora continuava a girar. Os repórteres esperavam. As câmeras estavam prontas. A humilhação não ficaria dentro daquela sala por muito tempo. Isadora secou o rosto com o dorso da mão, borrando ainda mais a maquiagem, mas sem ocultar sua dor. Seus lábios se entreabriram e ela tomou ar em curtas arfadas. As palavras que saíram carregavam incredulidade e desespero. Depois de tudo, Otávio, depois de tudo o que construímos, é assim que você termina? Nenhuma resposta veio. O silêncio de Otávio foi mais frio do que qualquer palavra. Isadora voltou a baixar o olhar, as lágrimas retornaram. Os documentos voltaram a ficar borrados diante de seus olhos. Naquele instante, a mulher que havia entrado naquele casamento cheia de esperança estava agora destroçada, com apenas fragmentos de dignidade entre suas mãos trêmulas. O murmúrio dos sussurros ainda flutuava quando Otávio finalmente quebrou o silêncio. Endireitou-se na cadeira, exalou lentamente e ajustou a gravata, como se preparasse para uma apresentação de negócios. Seu rosto não mostrava vestígio de arrependimento. Era a máscara fria de um homem que acreditava que sua decisão não exigia desculpas. Este casamento começou. Sua voz era calma e deliberada. Terminou há muito tempo. Isadora e eu nos distanciamos. Deixamos de nos entender. Não posso viver em uma casa sem amor. As palavras pesavam, mas o tom com que as disse soava ensaiado, quase mecânico. Falava como se recitasse um roteiro praticado na frente de um espelho. Isadora levantou os olhos para ele, as bochechas sulcadas de lágrimas, os lábios trêmulos. Ela sussurrou: "Isso não é verdade, Otávio. Eu te dei tudo. Estive ao seu lado em cada tempestade." Otávio balançou a cabeça, cortando-a com um gesto desdenhoso. "Você me deu estabilidade, Isadora. Sim, mas a estabilidade não basta. Você se tornou chata, previsível. Vive só para este filho, e embora isso a satisfaça, não é a vida que eu quero para mim." Um suspiro coletivo percorreu a mesa. A crueldade de suas palavras atingiu mais forte do que os documentos à sua frente. A mão de Isadora se fechou em punho em seu colo, as unhas cravando-se na palma. Otávio recostou-se, seu tom tornando-se ainda mais frio. "Encontrei alguém que me devolve a vida. Sabrina tem energia, ambição, paixão. Ela me faz sentir jovem novamente. Ela me lembra que sou mais do que um provedor. Ela me vê como o homem que mereço ser." As lágrimas brilhavam nos olhos de Isadora enquanto ela o olhava incrédula. "Você me deixa porque carrego seu filho, porque já não sou divertida o suficiente para você." Os olhos de Otávio se estreitaram. "Não distorça minhas palavras. Eu parto porque nossa conexão morreu. Você se focou demais na rotina, nas consultas médicas, em controlar cada detalhe. Você me sufocou. Sabrina, em troca, me dá liberdade. Ela me entende de uma maneira que você nunca entendeu."
O advogado ao seu lado pigarreou incomodado, mas Otávio continuou, sua voz ganhando força. O casamento não é caridade, Isadora. Não se trata apenas de sacrifício. Eu tenho o direito de ser feliz. E se essa felicidade está com Sabrina, assim será. A prima de Isadora falou em voz baixa do outro lado da mesa, incapaz de se calar mais. Ela é sua esposa, Otávio. Carrega seu filho. Como você pode chamá-la de chata quando é ela quem está construindo sua família? Otávio virou-se bruscamente, os olhos faiscando. Isso não é assunto seu, é entre Isadora e eu. Não interfira. A prima recuou, silenciada por seu olhar. A atmosfera se adensou, a tensão sufocando cada respiração. Isadora limpou o rosto com mãos trêmulas, sua voz elevando-se com uma dor crua. Todas essas noites acordada te esperando, todos os sacrifícios que fiz para você construir seu império, e é assim que você me paga? Me chamando de chata? Me substituindo por uma mulher que vive de escândalos? Otávio bateu na mesa com a palma da mão, o som assustando a todos. Basta, não torne isso mais dramático do que o necessário. Você sabia que este casamento estava falhando. Você sentiu tanto quanto eu. Não serei pintado como um vilão por escolher um futuro que faz sentido para mim. Sua voz ecoou contra as paredes, mas soava vazia. Pela primeira vez, um lampejo de dúvida cruzou seu rosto, embora ele o ocultasse rapidamente atrás de um olhar frio. Ele pegou a caneta novamente e a deslizou para Isadora. Este é o caminho, disse em voz baixa, em tom definitivo. Assine e ambos poderemos seguir em frente. As pesadas portas da sala se abriram com um clique agudo, cortando a tensão como uma lâmina. Todos os olhares se voltaram quando Sabrina Bittencourt entrou, seus saltos batendo no mármore com uma segurança ensaiada para as câmeras lá fora. Ela estava radiante, não de maneira suave, mas como uma atriz que domina o palco. Seu vestido brilhava com fios prateados, capturando a luz como se tivesse orquestrado sua entrada com perfeição. Seu sorriso era frio, quase zombeteiro, enquanto ela deslizava até colocar sua mão no braço de Otávio. O gesto foi deliberado, pensado para todos os presentes. O peito de Isadora apertou ao vê-lo, a imagem era insuportável. O homem com quem ela havia compartilhado sua vida permitindo que outra o reivindicasse tão abertamente. Sabrina inclinou-se um pouco, seu perfume se espalhou pela mesa e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. A partir de agora, ele me tem. Você não é mais necessária. As palavras foram como um tapa. Os suspiros se espalharam pela sala, seguidos de um silêncio atônito. A garganta de Isadora ardeu, os lábios entreabertos como se fosse responder, mas nenhum som saiu. Suas lágrimas borravam o sorriso de Sabrina em uma máscara cruel. Otávio endireitou-se em sua cadeira, sem fazer esforço para se afastar. Em vez disso, colocou a mão sobre a de Sabrina, selando a imagem de unidade. Olhou para Isadora com olhos sem calor. É hora de você aceitar a realidade. Esta é a mulher que me entende. Este é o futuro que eu escolho. A voz de Isadora falhou quando ela finalmente falou. Você me humilha assim na frente de nossa família, na frente de estranhos? Eu carrego seu filho, Otávio, e você fica com ela como se nada importasse? Sabrina inclinou a cabeça, seu cabelo loiro caindo perfeitamente sobre o ombro, e soltou uma risada suave. Não seja tão dramática, Isadora. O mundo não gira em torno da sua gravidez. Homens como Otávio merecem mais do que estar acorrentados a uma rotina chata. Ele merece paixão, aventura e amor. Coisas que você claramente deixou de dar a ele. Suas palavras eram veneno envolto em seda. A sala se agitou. Os sussurros retornaram. Um dos advogados se mexeu incomodado,
sua caneta rabiscando uma linha nervosa na margem de suas notas. Uma parente de Isadora balançou a cabeça, incapaz de compreender tanta crueldade. Isadora pressionou a palma da mão contra o ventre, a voz trêmula. Você fala como se não fosse nada, como se eu não tivesse dado anos da minha vida por ele. Como você se atreve? Os olhos de Sabrina brilharam com triunfo. Porque ele me escolheu. Ele poderia ter ficado com você, mas não ficou. Isso diz tudo. Otávio não interrompeu. Seu silêncio foi o mais cruel. Ele permitiu que Sabrina ficasse na frente de sua esposa, destruindo-a pedaço por pedaço, e não fez nada. A frieza em seu rosto confirmava o que Isadora já temia. Em sua mente, a decisão estava tomada. Os repórteres lá fora impacientavam-se, suas vozes ecoando fracamente através das portas. Alguém sussurrou que a imprensa já havia visto Sabrina entrar, que os títulos estavam sendo escritos naquele exato instante. Isadora imaginou as fotos. Otávio com o braço em volta de Sabrina, deixando-a para trás como um capítulo descartado. A humilhação a oprimia mais, mas sob a dor, um lampejo de desafio começava a crescer. Por agora, no entanto, ela permaneceu em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto Sabrina se erguia com seu vestido brilhante, desfrutando do cruel protagonismo que havia roubado. A atriz havia feito sua entrada, e nada voltaria a ser igual. A sala, já carregada de tensão, tornou-se ainda mais sombria com o próximo movimento de Otávio. Ele inclinou-se para a frente em sua cadeira, colocando ambas as mãos sobre a mesa polida. Seus olhos, agudos e implacáveis, cravaram-se em Isadora. A ternura que ela alguma vez buscou havia desaparecido, substituída por algo muito mais frio. Você sairá sem nada, declarou com um tom tão definitivo quanto o golpe de um martelo judicial. Sem casa, sem acesso a contas, sem custódia da criança. Tudo ficará em meu nome, e eu tenho o poder de garantir isso. Um murmúrio de espanto percorreu a mesa. A prima de Isadora sussurrou. Ele não pode fazer isso. Mas sua voz se perdeu sob a crescente segurança de Otávio. Ele inclinou-se mais. Suas palavras cortavam o silêncio. Não se engane, Isadora. Eu tenho contatos em cada tribunal, em cada banco, em cada sala de reuniões que importa. Se você me enfrentar, perderá. Você terminará sem dinheiro e esquecida. Sabrina sorriu ao lado dele, sua mão ainda sobre o braço dele como um selo de aprovação. Você ouve, Isadora? Acabou. Não se envergonhe mais. O peito de Isadora doía com cada palavra. A ameaça pesava mais do que qualquer golpe físico. Ela dirigiu o olhar aos advogados, sua voz falhando. Não há justiça aqui? Ninguém vê o que ele está fazendo? Um dos advogados se mexeu desconfortável. Sua expressão era de conflito. Senhora Marinho, os documentos são preliminares. A senhora tem direitos. Mas sua voz se apagou sob o olhar de Otávio, e a frase morreu no silêncio. Otávio bateu na mesa com o punho, fazendo tremer canetas e copos. Não tolerarei a desobediência. Assine os papéis, vá embora em silêncio e talvez eu lhe dê uma pensão. Se você se recusar, você se arrependerá, eu prometo. A crueldade da ameaça pairou no ar, torcendo a atmosfera até torná-la sufocante. As lágrimas escorriam agora livremente pelo rosto de Isadora, mas em sua voz havia uma força calada sob a dor. Você acha que seu poder pode me apagar? Você acha que seu dinheiro pode me silenciar? Mas eu continuo sendo a mãe deste filho e não desaparecerei tão facilmente. Por um momento, seu desafio inquietou Otávio. Sua mandíbula se apertou. Seus olhos se estreitaram, como se medisse o risco de sua determinação. Sabrina inclinou-se, murmurando alto o suficiente para que outros a ouvissem.
Ela está fingindo. Não é nada sem você. Isadora apoiou firmemente a palma da mão sobre a mesa, dando-se firmeza. O medo não havia desaparecido, mas algo mais profundo despertava nela. Uma faísca contra o frio sufocante. Ela encontrou o olhar de Otávio, já não suplicante, mas com uma frágil rebeldia. As testemunhas observaram em silêncio, divididas entre o temor ao poder de Otávio e a simpatia pela coragem de Isadora. Alguns trocaram olhares, reconhecendo em silêncio que a crueldade havia ido longe demais. Otávio, notando a mudança no ambiente, forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Isto é negócio, Isadora. Nada mais. Você foi conveniente por um tempo, mas seu tempo acabou. Não confunda o sentimento com a força. As palavras caíram com peso, mas revelaram mais de sua arrogância do que de sua certeza. Pela primeira vez, ficou claro que, sob suas ameaças, havia um homem aterrorizado de perder o controle. E embora o coração de Isadora continuasse a tremer, essa verdade lhe deu um pequeno lampejo de esperança. A porta da sala de conferência se abriu novamente, desta vez não com dignidade silenciosa, mas com o ruído de vozes de fora. Os repórteres haviam se empurrado mais perto, suas câmeras piscavam pela fresta, enquanto um assistente entrava com outra pilha de documentos. O ruído se derramou na sala, trazendo consigo cheiro de tinta e o rangido de microfones. Isadora se enrijeceu. Ela soube naquele instante que sua humilhação já não era privada. Estava prestes a ser exibida para o mundo. Otávio se levantou, alisando o casaco com gesto calculado. Pegou os papéis e os colocou diretamente na frente de Isadora. "Assine agora", ordenou, sua voz se sobrepondo ao burburinho. "Deixe que todos vejam que você aceita que isso terminou." O peito de Isadora apertou enquanto sua visão embaçava. Ela balançou a cabeça fracamente, sussurrando: "Não aqui, não desta maneira." Sabrina deu um passo à frente, seus saltos ressoando sobre o mármore. "Por que não aqui?" perguntou com doçura zombeteira. "O mundo merece ver a verdade. Merece ver Otávio seguir em frente de uma mulher que já não se encaixa em sua vida." Um repórter gritou de fora: "Senhor Marinho, é verdade que o senhor está se divorciando de sua esposa por Sabrina Bittencourt?" Outra voz seguiu rápido: "Como sua esposa grávida se sente sobre esta traição?" A chuva de perguntas caiu como flechas, cada uma cravando-se mais no coração partido de Isadora. Otávio olhou para a porta e depois novamente para sua esposa. Em vez de protegê-la, levantou o queixo com orgulho. "Que eles ouçam", declarou. "Sim, eu a deixo. Sim, Sabrina é a mulher que escolhi. E sim, este casamento terminou." As palavras foram ditas alto o suficiente para que os repórteres as captassem, e a reação foi imediata. Os flashes explodiram no corredor. Os gritos duplicaram. O mundo já tinha sua manchete. As lágrimas de Isadora escorriam sem freio, enquanto ela tentava se manter firme. Ela se agarrou ao braço da cadeira, seus nós dos dedos brancos, recusando-se a desabar sob tantos olhares. Sua voz falhou, mas foi ouvida o suficiente. "Você me humilha. Você me descarta como lixo e faz disso um espetáculo. Tudo enquanto levo seu filho." Os lábios de Otávio se curvaram em algo entre sorriso e careta. "Você deveria estar agradecida, Isadora. Eu lhe ofereço liberdade. Liberdade de uma vida que claramente você não pôde suportar." A crueldade do momento silenciou até aqueles que antes sussurravam. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Uma familiar tapou a boca, horrorizada. Um repórter pressionou sua câmera contra o vidro da porta, capturando a imagem de Isadora com lágrimas no rosto
e Otávio ereto ao lado de Sabrina. Era a imagem perfeita da traição, e Otávio a permitiu. Sabrina apoiou uma mão bem cuidada no peito de Otávio e virou-se para Isadora com um sorriso zombeteiro. Não chore tanto, o rímel borrado nunca fica bem na câmera. O comentário doeu mais do que um golpe. O corpo de Isadora tremia, mas ela se recusou a desviar o olhar. Seus olhos permaneceram fixos em Otávio, perguntando-se em silêncio como o homem que amou podia permitir tanta crueldade. Ele não respondeu. Seu silêncio foi mais condenatório do que qualquer palavra. A humilhação havia chegado ao seu ponto máximo. Isadora ficou despojada não apenas de sua dignidade, mas também da ilusão de que seu marido a amava. O mundo lá fora agora se alimentava de sua dor, e Otávio a havia entregue com orgulho. E, no entanto, oculta sob as lágrimas e os tremores de seus ombros, uma faísca de força brilhava. O ponto de ruptura havia chegado, e com ele, o primeiro passo em direção a algo que Otávio e Sabrina jamais poderiam imaginar. A sala ainda ecoava com o caos das perguntas gritadas e com a ferida da cruel declaração de Otávio. Isadora permanecia imóvel, com os ombros trêmulos e as bochechas manchadas de lágrimas. Por um longo momento, ela parecia uma mulher destroçada, quebrada sem remédio. Mas então algo mudou. Começou com sua respiração. Lenta, firme, mais forte a cada inalação. As lágrimas continuavam caindo, mas suas costas se endireitaram contra o peso que a oprimia. Isadora levantou o queixo. O gesto foi pequeno, mas carregado de desafio. Secou as bochechas com o dorso da mão, deixando marcas escuras sobre a pele, e enfrentou o olhar de Otávio. Pela primeira vez no dia, ela não desviou os olhos. Você pensa que me destruiu, disse com a voz embargada, mas cada vez mais firme. Você pensa que seu poder, seu dinheiro e sua arrogância podem me apagar. Mas você está enganado, Otávio. Você não vai me silenciar. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Seu tom já não era suplicante. Era sólido, inesperado, cheio de algo que ninguém pensou ouvir da mulher humilhada instantes antes. Até o sorriso de Sabrina vacilou enquanto Isadora continuava. Eu te acompanhei em cada fracasso. Estive ao seu lado quando ninguém mais estava. E agora você me chama de fraca. Você me chama de chata. Mas eu continuo aqui, Otávio, e não sairei desta sala com a cabeça baixa. Suas palavras estremeceram as testemunhas, que se moveram em seus assentos. Alguns se inclinaram para a frente, atentos à sua transformação. Um advogado parou de escrever, surpreso com a força de seu tom. Otávio bufou, com a mandíbula tensa. Chega de bobagens, Isadora. Você está se envergonhando. Você acha que alguém aqui vai te levar a sério? Os olhos de Isadora arderam com nova luz, e ela bateu na mesa com a palma da mão. O som explodiu como trovão, assustando a todos. O suficiente, gritou, sua voz quebrando o silêncio. Estou cansada de ser humilhada. Cansada de ser tratada como descartável. Você não vai mais me definir. Sua prima ofegou, tapando a boca, embora seus olhos brilhassem de orgulho. Alguém sussurrou. Ela encontrou sua voz. E essas palavras flutuaram como uma faísca no ar. Isadora levantou-se lentamente da cadeira, sua mão ainda sobre o ventre. Suas pernas vacilaram, mas ela se manteve ereta diante do homem que tentou quebrá-la. Olhou-o fixamente e, pela primeira vez, Otávio pareceu inseguro. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, mas não terá a mim, nem minha dignidade, nem meu espírito, nem a este filho, declarou com voz clara. A sala caiu em silêncio. Até os repórteres lá fora pareceram se calar,
como se percebessem a mudança de energia. Os lábios de Otávio se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Sua confiança rachou, mesmo que apenas por um instante, sob o peso do desafio de Isadora. Sabrina avançou, com voz afiada. Você é patética, Isadora. De pé, fingindo força quando todos sabem que você não tem nada. Isadora a encarou firme, sem piscar. Patético é se agarrar ao marido de outra mulher e acreditar que isso te dá poder. A verdadeira força é levantar-se depois de ser destroçada. A força é recusar-se a calar. As palavras cortaram mais do que um tapa. Sabrina vacilou. Seu sorriso desabou em um gesto de raiva. Isadora manteve-se ereta, os olhos ferozes. Naquele instante, ela já não era a mulher quebrada que chorava sobre papéis de divórcio. Era mãe, lutadora, uma mulher recuperando sua voz. E todos na sala sabiam que algo havia mudado. A maré havia virado, e Otávio sentia isso. O silêncio após o desafio de Isadora pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Otávio olhou-a fixamente, sua expressão endurecida, mas sob a superfície havia algo mais. Dúvida. Ele apertou a mandíbula, recusando-se a mostrá-lo, mas todos sentiram que o equilíbrio mudava. Isadora respirou fundo, sua mão descansando suavemente sobre o ventre, e olhou ao redor. Cada olhar estava fixo nela, alguns com pena, outros com surpresa, mas todos esperando para ver se ela cairia novamente ou se elevaria ainda mais. Sua voz, agora firme, cortou o silêncio. Você acha que estou indefesa, Otávio? Você acha que não sou nada sem você? Mas a verdade é que eu sempre tive mais do que você poderia imaginar. E é hora de você descobrir quem eu sou na realidade. Um murmúrio percorreu a sala, quando ela tirou de sua bolsa uma pasta preta. O som dela ao cair sobre a mesa foi seco, atraindo toda a atenção. Otávio franziu a testa. O que é isto? Exigiu. Isadora abriu a pasta com cuidado deliberado, mostrando documentos com o brasão do Império Álvares de Aço. Ela levantou a primeira página, sua voz forte. Estes são meus papéis de herança. Prova de que sou a única herdeira da dinastia Álvares. O mesmo império que abasteceu sua empresa por anos. O império do qual depende cada um dos seus grandes projetos. A sala explodiu em sussurros. Os advogados esticaram o pescoço para ver. Uma familiar levou a mão ao peito incrédula. Até os repórteres lá fora pareceram intuir que algo monumental estava ocorrendo, seus gritos ressoando mais alto contra a porta. O rosto de Otávio perdeu a cor. Ele esticou a mão em direção aos documentos, mas Isadora os retirou, seus olhos faiscando. Não toque no que não é seu. Você pensou que podia me apagar, mas nunca soube quem eu era de verdade. Você se casou comigo acreditando que eu era apenas uma mulher silenciosa, destinada à sua sombra. Mas eu sou a herdeira do Império do Aço, que construiu meia cidade, e hoje eu me levanto na luz. O sorriso de Sabrina desabou. Ela olhou de Isadora para Otávio, sua segurança escorregando como areia entre os dedos. Isso não pode ser verdade, murmurou com pânico. Ela está mentindo. Ela não tem nada. A risada de Isadora foi amarga, mas firme. Mentindo? Estes documentos estão verificados, assinados e selados. As ações são minhas. O poder é meu. E Otávio, o império que você diz ser seu, sempre dependeu do meu. Sem mim, sua fortuna desmorona. Um dos advogados finalmente falou, sua voz baixa, mas clara. Ela diz a verdade. Reconheço estes papéis. São autênticos. As mãos de Otávio tremiam enquanto ele se afastava da mesa. Não, isso não é possível. Você não podia ter me ocultado isto.
Os olhos de Isadora se estreitaram, sua voz tranquila e firme. Eu escondi porque queria um marido que me amasse, não um homem que amasse minha riqueza. Eu te dei meu coração, Otávio, não minha fortuna. Mas hoje você tomou sua decisão, e eu também. A sala ficou em um silêncio atônito. O peso de sua revelação esmagava a arrogância que momentos antes enchia o ar. Lá fora, os repórteres batiam na porta, desesperados pela história que agora explodia como um incêndio. O império de Otávio havia começado a desmoronar no mesmo instante em que Isadora disse a verdade, e todos na sala sabiam disso. A revelação atingiu como um raio. A sala, que antes havia ressoado com a arrogância de Otávio, agora zumbia de incredulidade e pânico. Os documentos sobre a mesa eram inegáveis. Olhavam para ele com o brasão do Império Alvares de Aço, um símbolo de poder muito maior do que o seu. Otávio afundou na cadeira, o rosto pálido, as mãos trêmulas enquanto tentava se recompor. Isso não pode ser real, murmurou. Você me enganou, você mentiu para mim todos esses anos. A voz de Isadora era firme, mais afiada do que aço. Eu não te enganei. Eu me protegi, eu te dei meu amor, não meu império, e você desperdiçou ambos. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer contrato. Ao seu redor, os advogados sussurravam com urgência, suas canetas rasgavam o papel. Os telefones começaram a tocar, a notícia já havia chegado ao mundo exterior. Da porta, os repórteres gritavam mais alto. Senhora Marinho, a senhora é realmente a herdeira da Álvares de Aço? É este o fim do império de Otávio Marinho? Os flashes explodiam através do vidro, ansiosos para captar cada gesto de desmoronamento no rosto de Otávio. Otávio bateu na mesa com a palma da mão, mas sua força já não impunha respeito. Você não pode fazer isso. Eu construí minha empresa com minhas próprias mãos. Você não vai tirá-la de mim. Isadora inclinou-se para a frente, sem desviar o olhar. Sua empresa foi construída com contratos abastecidos pela Álvares de Aço. Cada projeto, cada arranha-céu, cada ponte da qual você se gaba, existe graças ao império da minha família. Sem nós, você não passa de um nome vazio. O golpe foi mais duro do que suas palavras. O advogado de Otávio levou a mão à testa, já calculando as consequências. Do outro lado da mesa, um de seus sócios de negócios levantou-se de repente, pegando o telefone. Suspendemos nosso contrato imediatamente, disse. Não podemos nos dar ao luxo de estarmos atrelados agora. O rosto de Otávio se contorceu de fúria. Vocês não vão se afastar de mim, gritou, mas sua voz falhou, revelando desespero. Sabrina tentou recuperar o momento, avançando com um sorriso forçado. Calma a todos. Otávio ainda é o visionário aqui. Isso não muda o que ele alcançou. Mas ninguém estava ouvindo. A maré havia mudado, e a atriz glamourosa que antes se banhava em admiração, agora ficava exposta. Suas palavras soavam vazias. Uma parente de Isadora murmurou. Conquistas? Ele mesmo se destruiu. Os advogados começaram a recolher os papéis. As testemunhas sussurravam entre si. Isadora manteve-se ereta, em silêncio, firme, enquanto a sala desmoronava ao redor de Otávio e Sabrina. Os telefones continuavam a tocar. Os títulos piscavam nas telas. O Império Marinho desaba. A herdeira do aço contra-ataca. A traição do milionário termina em ruína. Cada notícia se propagava como fogo, alimentando a queda de Otávio. Otávio desabou na cadeira. O suor brilhava em sua testa. A gravata o estrangulava. Sua postura confiante se reduziu a um desmoronamento desesperado. Não, sussurrou, balançando a cabeça. Isso não está acontecendo. Eu não posso perder tudo.
Mas ele já havia perdido. Os contratos se foram. Os investidores lhe haviam dado as costas. O império que ele ostentava desmoronava em tempo real e já ninguém o protegia. A mão de Sabrina escorregou de seu braço. Seus olhos vagavam nervosos, buscando uma saída. A mulher que havia se gabado agora parecia encurralada. Seu vestido brilhante já não era um símbolo de triunfo, mas de escárnio. Ela sussurrou com urgência. Podemos consertar isso, certo? Diga-me que podemos. Otávio não respondeu. Seus olhos estavam vazios, sua mente presa nas ruínas de seu orgulho. Em frente a ele, Isadora permanecia firme, sua presença constante, sua voz tranquila, mas inquebrantável. Você pensou que podia me apagar, mas é você quem será apagado. Sua arrogância te destruiu, Otávio, não eu. A sala voltou a se calar, não com medo, mas com a certeza de que sua queda estava consumada. A tempestade que havia enchido a sala de conferências deu lugar lentamente ao silêncio. Não ao silêncio do medo nem da humilhação, mas ao de um final decisivo. Otávio permanecia afundado em sua cadeira, quebrado e derrotado. Sabrina mantinha-se ao seu lado. Seu vestido brilhante já não era uma insígnia de vitória, mas um disfarce vazio que inspirava pena. Seu império havia colapsado diante de seus próprios olhos, e nada podia ocultá-lo. Isadora estava ereta na cabeceira da mesa. Suas lágrimas haviam secado, deixando um rosto não de fraqueza, mas de resiliência. Colocou uma mão sobre o ventre, sentindo o movimento da vida dentro dela. Esse gesto lhe lembrava tudo pelo que havia lutado, não por riquezas, não por vingança, mas por dignidade e pelo futuro de seu filho. Ela se dirigiu às testemunhas, sua voz serena e clara. Eu não deixarei que a traição me defina. Eu não deixarei que a crueldade escreva minha história. O que ele tentou tirar de mim, eu reconstruirei em meu próprio nome, e me certificarei de que nenhuma outra mulher, nenhuma outra mãe, tenha que sofrer em silêncio como eu. A sala pareceu exalar. Várias cabeças assentiram. Os olhos se encheram de respeito. Pela primeira vez desde o início da reunião, Isadora já não era vista como vítima, mas como líder. Mais tarde, naquela mesma tarde, a cena fora do edifício se transformou. Os repórteres lotavam as escadas. Os flashes iluminavam enquanto Isadora saía. Ela usava um vestido simples, mas elegante, sua postura ereta, o queixo erguido. A gravidez já não era sinal de vulnerabilidade, mas de força. Atrás dela, Otávio e Sabrina se esgueiravam em silêncio, evitando as luzes com a cabeça baixa. Os microfones se estenderam para Isadora. As perguntas explodiam como fogos de artifício. Como a senhora se sente sendo a herdeira da Alvares? O que fará agora que o império de Otávio desmoronou? A senhora planeja assumir o controle da dinastia do Aço imediatamente? Isadora parou no alto das escadas, deixando o ruído baixar. Depois falou, sua voz carregada de calma e autoridade. Hoje não se trata de riqueza nem de títulos. Hoje se trata da verdade. De demonstrar que a traição não pode destruir o espírito humano. Construirei um futuro para o meu filho e usarei minha herança para criar uma fundação para mulheres e crianças abandonadas ou maltratadas por aqueles que acreditam que não podem se defender. A multidão explodiu em aplausos. Os flashes se intensificaram, captando a imagem de uma mulher transformada de vítima em campeã. Os títulos que antes a descreviam como a esposa humilhada, agora a escreveriam como a herdeira do aço que se levantou acima de tudo. Isadora desceu lentamente as escadas, cada passo deliberado. Sentia o peso do momento, a virada de página.
Ela já não estava presa na sombra de Otávio, caminhava em direção à sua própria luz. Dentro do edifício ainda se ouvia fracamente a voz de Otávio, suplicando aos advogados, exigindo consertar o que não tinha remédio. Sabrina olhava pela janela, observando a multidão, percebendo que seus dias no centro das atenções haviam terminado. Sua queda era total, e a ascensão de Isadora era inegável. Em casa naquela noite, Isadora guardou cuidadosamente os documentos em uma gaveta e entrou no quarto do bebê que havia estado preparando. O berço estava pronto, os cobertores dobrados com cuidado, uma promessa silenciosa de novos começos. Ela tocou a borda do berço com o olhar suave. Você nunca conhecerá o silêncio que eu vivi, sussurrou para seu filho não nascido. Você crescerá em um mundo onde sua mãe se manteve firme, onde se recusou a ser apagada. Ela apagou a luz, deixando o quarto em uma paz serena. A tempestade havia passado, o império havia caído, e Isadora, antes humilhada, agora estava livre, com sua dignidade intacta e seu futuro em suas próprias mãos. Nenhuma traição pode enterrar a verdade. Nenhum poder pode silenciar uma mulher que decide se levantar. A história de Isadora nos ensina que o verdadeiro poder nunca reside na riqueza que se ostenta, mas na dignidade que se esconde e na coragem de se reerguer. A semente da ruína dele estava no orgulho. A semente da vitória dela estava na força que ela encontrou em si mesma para proteger a vida que carregava. Đây là toàn bộ nội dung câu chuyện đã được chuyển thể sang tiếng Bồ Đào Nha Brazil theo yêu cầu của bạn, không lược bỏ bất kỳ chi tiết nào và vẫn giữ phong cách bí ẩn, cuốn hút. Bạn có cần tôi hỗ trợ thêm trong việc chỉnh sửa văn phòng hoặc chuẩn bị các yếu tố khác cho nội dung này không? Ví dụ, mô tả video, hashtag, vân vân.